Galera, vamos lá. Fazer um resuminho aqui do dia de hoje. Aqui, o que eu estava esperando no dia de hoje? Ele deu um candle de alta, rompendo os topinhos, porém é uma região importante de 50%. Aqui não dá para ver, mas no input dá, tá na região de 50%, tinha que tomar esse cuidado. O que eu tinha de pontos de referência importante? Este topo aqui, já que ele abriu abaixo, ele pode estar negando o topo e vir buscar a mínima, ou este rompimento aqui, que ele pode estar vindo buscar o rompimento para romper topo. Então essas são as minhas melhores referências, beleza? Depois eu tinha aqui também 50% do dia anterior, que ele podia ainda fazer isso aqui para subir. Legal? Mas não tinha tanta direção até então. E aí depois aqui nos 5 minutos começou o mercado entre as minhas duas linhas. O que eu estava esperando? Ou ele aqui ou ele aqui. Apesar dele ter rompido, dele ter abaixo deste fundo, eu não pensava em venda ainda. Eu pensava em venda só na máxima dele aqui, depois que ele deixou uma máxima e uma mínima. Legal? Aqui no terceiro candle, o que eu esperei aqui? Vamos. Podemos deixar assim. Aqui no terceiro candle eu esperava ele devolver esse candle 1 para mim poder comprar o 4 e vir buscar pelo menos a pernada de 50 aqui do dia. Porém ele fechou abaixo e rompeu. Então aí ficou feio para mim. Por que ele foi para cima? Porque ele estava num ponto importante, que era aquela confirmação de rompimento no diário. Mas mesmo eu estando embaixo deste candle 1, ele pode muito ser uma confirmação de rompimento, já que é bem importante a gente olhar para o dia também e não só a região. Então eu queria as duas confluências, desde a região importante e um padrão aqui de negação para mim poder comprar. Não deu legal. Depois ele veio aqui, esse para mim eu estava esperando esse candle aqui subir, tá? Subir aqui para esse topo. Mas ele não fez isso, ele meio que faz um movimento e quebra nele mesmo. Porém eu não enxerguei essa quebra com tanta clareza. Então eu não pensei em venda aqui em nenhum momento do candle, deste candle aí. Ó, aqui no 2 minutos, a gente tem este movimento aqui, que é um padrão que normalmente dá a venda, porém, ainda ele podia ser também uma confirmação de rompimento aqui no 2, certo? Então, para mim ainda ficou muito, muito confuso aí. E depois aqui, também não venderia nesse cara, porque ele devolveu esse gatilho, devolveu, fechou abaixo, porém ele já tinha testado fundo também. Então esse Canon para mim, se ele quisesse, ele poderia também vir testar aqui esse fundo e subir. Mas ele já veio e, se eu não me engano, ele fechou nesse 50 aqui, ó. É exatamente aí, ó. Fechou nesse 50% e despencou. Mas eu não consigo vender aí, sendo que ele já testou fundo. Show de bola. Até então nada de bom. Depois ele veio aqui, deixou uma mínima para mim. Se eu não me engano, era um alvo que eu tinha aí. Acho que era do dia, se eu não me engano. Não lembro o que eu tinha aí, não. Acho que eu tinha alguma coisa, acho que alguma referência aqui, mas enfim. Depois que ele deixou essa mínima, nós temos uma mínima máxima 50%, certo? Eu estava com esse 50 aqui, eu tinha uma linha de tendência aonde ele veio retestar. Como esse Kino aqui, ele já está rompendo o topo, ele poderia muito bem querer vir para cima, querer vir até aqui, ó, essa região de fundo aqui para testar essa marcação, mas enfim, ele não veio e deu um gatilho. Eu tinha venda nesse Kino aqui, tranquilo, porém, foi um testezinho só aqui. E eu ia ter que assumir o meu stop lá em cima, que dava um stop um pouco mais de 10 pontos. Para mim não valeria a pena, por quê? Porque eu teria que tomar cuidado com este 50 aqui. Por quê? Porque se ele está vindo de uma negação, ele pode muito bem respeitar aqui para vir aqui ou voltar para o topo de novo. Enfim, preferi ficar de boa, porque o risco retorno aí não estava valendo. Mas eu vi essa venda, ficou bem clara. Só que eu preferia que ela viesse aqui, pelo menos os 50% desse Keno aqui, para ficar um stopzinho aí de 6, 7 pontos. Mas não veio legal. Depois que esse Keno aqui fecha, ele não ganhou a mínima do anterior, porém, ele fez uma coisa aí, que é o que? Este 50%. Ó. Então, dava venda nesse aqui? Cara, também para mim estava difícil. Por quê? Porque ele já tinha testado o ponto de negação
e ele estava vindo também podendo ser isso aqui, tá? Então ele podia ser uns 50%. E aí ele veio, fez uns 50%. Aqui para mim, neste Canon aqui também não deu nada, porque podia ser continuação, visto que esse Canon aqui fez uma nova mínima. Então nós tínhamos também a nova máxima lá em cima e tinha esse 50% aqui, que a gente já vê que esse Canon fechou abaixo. Então esse aqui podia cair. Depois ele rompe, esse aqui devolve. Eu vi compra nesse cara aqui, eu vi, tá? Porém, por que eu não comprei? Por causa disso aqui, ó. Repara que este Canon aqui fechou abaixo da linha de tendência. Quando acontece isso, normalmente ele vem buscar o fundo, tá? E ele não veio, tudo bem, mas eu não pensei em compra aqui. Se tivesse pensado também, provavelmente se eu tivesse colado o stop, teria sido estopado aqui. Se eu tivesse comprado nessa mínima aqui, provavelmente teria tomado stop. Depois que ele veio e não desenrolou, a gente tem também uma mínima máxima em 50%, tá? Então, esse Canon aqui era a venda, tá ok? Alvo na mínima dele, porém, eu ainda esperaria aqui. Mas também eu não compraria porque tá meio, eu gosto de pegar em topo fundo ou uns 50% mais tranquilo. Esse 50 aqui eu ia ter que assumir o stop um pouco mais para cima, porque se ele quisesse dar uma violinada aqui, então achei melhor não fazer nada. Legal. Depois que esse aqui veio, esse cara dá esse Canon, eu pensei em compra nesse, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui um movimento que ele é assim, ó. Este movimento, isso. Depois esse cara aqui vem e devolve, aonde que é o primeiro alvo? O primeiro alvo é só para me proteger na operação. É aqui, ó. Este cara aqui. Então, se ele testa aqui para mim mais para baixo, eu compro. A hora que ele chega aqui, eu protejo, eu fico bem posicionado. Porém, como ele não testou, o teste foi muito curto, para mim não valeria a pena, tá? Visto que a partir daqui eu ia ter que proteger a operação, também o stop estava mais de 10 pontos, estava bem volumoso hoje, beleza? Legal. Depois deu um Canon aqui para mim, Canon de continuidade, Canon de continuidade, Canon de continuidade, continuidade. Chegou onde eu gostaria, que era nos 50% macro do dia, tá? Aliás, era aqui, ó, do gap, que eu já tinha junto com este topo aqui, certo? Tava com esse topo traçado, gostaria de vender aqui, porém ele ainda tá vindo de um rompimento, fica difícil. Show de bola. Aqui que eu pensei, vou vender neste daqui. Esperei esse cara testar aqui para cima para depois vir, porém esse cara testou primeiro para baixo, já dando uns 50%. Este 50 aqui, ó. Opa. Já dando este possível 50% aqui, ó. Repara. Com essa mínima aqui, já falei, já vou ficar de fora. Então ele já veio de fora. Depois esse aqui vem e devolve, ó. Deixa eu colocar mais fino para ficar mais claro. Esse aqui devolve. Esse aqui vem e é alta. Onde que ele tem que ir para esse topo? Aonde que eu estava esperando para vender novamente? Neste 50%, junto com este topo. Só que aí, o que esse cara aqui faz? Esse cara vai e rompe o anterior, não dando alvo ainda. Beleza, esse aqui vem e dá alvo. O que eu espero? Esse aqui devolver essa máxima para mim vender neste cara aqui, certo? Porém, o que acontece? Esse cara aqui ele não testa aqui para mim, onde eu estava esperando, eu estava com uma ordem apregoada aqui. Eu sabia que ele podia só testar o rompimento, mas eu também não gostaria de assumir um stop aqui de 10 pontos, sendo que aqui é um ponto para me ficar esperto. Show de bola? Então, beleza. Depois que ele vem, ele rompe este fundo, para mim é só venda, mas ele para aqui em cima deste gatilho, tá? Parou em cima do gatilho, ele tocou aqui, tá? Aqui eu não marquei direito, mas ele tocou. Também não compraria, por quê? Porque ele tá vindo de rompimento de fundo. Legal, tava esperando esse aqui fazer um fechamento bem bonito para mim poder vender nele. Porém, vamos lá, mostrar aqui como é que ficou, mas ficou bem feinho para mim, ó. Visto que ele devolveu esse fundo, ele devolveu este gatilho e devolveu este gatilho. Então, fiquei com medo de vender nesse. Por quê? Porque ele poderia muito bem estar vindo testar este gatilho aqui para fazer um movimento maior. Esperei esse fechar para confirmar a venda. E a confirmação da venda aí seria aqui para vir para o fundo. Legal. Só que ele veio e
beleza, deu um gatilho para mim o próximo venda, porém esperei um teste, pelo menos aqui um pouquinho mais para cima nos 50% desse candle, apregoei a ordem, não veio, já veio direto aqui, já cancelei a ordem, beleza. Depois, como eu tinha uma linha de tendência exatamente aqui, ó, e ele estava triangulando o movimento, eu falei, bom, vai que esse aqui não está triangulando e ele pode ainda fazer aqui e romper para cima. Então, já que deu este movimento aqui, devolvendo este fundo e não dando alvo neste possível 50% aqui, eu arrisquei uma compra neste cara aqui, tá ok? Porém, a hora que ele não ganhou a máxima aqui, eu já sabia que provavelmente ele desceria, mas eu coloquei no zero, tentei assumir isso aí, né? Vai saber se ele não explode para cima, mas ele devolveu e me tirou no zero aqui. Pagou acho que 4 pontos, depois tirou no zero, eu queria segurar a operação, show de bola. Também não pensava em vender nesse, tanto é que ele não testou nada, mas ele vem e chega aqui nesse fundo. Chegando nesse fundo, ele deu um toque, 2 toques, deu uma comprinha nesse. Só que o alvo era esse rompimento de fundo. Eu não peguei, tá ok? E aí depois, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Depois ela dá uma mínima máxima de 50% aqui, tá? Deu venda neste aqui. Cara, eu não peguei essa venda por este motivo aqui, ó. Eu tava vendo que poderia ser alguma coisa nesse sentido, preferi ficar de boa. Aonde que eu vendi? Depois desse candle, esse aqui era uma comprinha, vendi neste cara aqui, visto que não tinha dado alvo neste fundo e nem neste fundo, certo? Então eu vim, coloquei a minha Fibo exatamente aqui, a hora que este candle aqui testou para cima, eu vendi e o meu alvo estava aqui, ó, 10 pontos. Certo? Quando ele veio, deu este alvo aqui, eu coloquei no zero. Porém, ele veio e me tirou, me pagou 7 pontos aqui, mas não era o meu plano era sair com 10 pontinhos aqui embaixo, eu achei que ele viria, ele veio e tirou. Meu stop inicial estava lá em cima, se eu tivesse assumido o stop, lógico que ele teria dado gain, né? Mas quando ele já deu esse primeiro alvo, eu já protegi no zero e ele tirou no zero. Show? O dia foi isso. As melhores oportunidades aqui para mim foi venda aqui, compra aqui, mesmo não dando oportunidade clara para comprar, né? Venda aqui, compra aqui, compra aqui, venda aqui. Exatamente isso que eu vi aí, mas agora deixa eu colocar aqui, só que realmente valeu a pena para mim, foi essa aqui, foi essa aqui, por quê? Porque o risco retorno estava valendo a pena e esse aqui que estava valendo a pena. Esse aqui, para mim, não valeria a pena, por causa do risco retorno, não valeria a pena, não valeria a pena e não valeria a pena. Então, é por causa do teste, só porque hoje realmente testou pouco. Então, show de bola. O que eu estava observando também eu tinha aqui traçado que eu ia... eu vi aqui depois, ó, essa linha de tendência que foi traçada ela. Repara depois que ele vem testar bem aqui, ó. Certo? Vem testar e depois ele vem e faz uma máxima mínima 50, vai para cima. Só isso, show de bola. As melhores oportunidades estão aí. Valeu!